Glória a Deus. Amém, irmãos, quero reafirmar antes de começar a pregar, senti de reafirmar isso para você. É muito importante que no momento da ministração da palavra, haja um ambiente de reverência pela palavra. Então, guarda aí, guarda agora o seu celular, não converse, presta bastante atenção. Por quê? Porque nós vamos agora receber palavra de Deus. E isso pode mudar a nossa história. É alimento para o nosso espírito, é transformação para a nossa alma, é força, a Bíblia diz, para os nossos ossos. Então, valoriza, gere esse ambiente, no que depender de você, tenha o máximo de reverência. Não é o lugar, não é o templo, não, é a palavra. Amém? Nós não queremos que esse prédio é um templo, ele é um prédio, é uma construção que vira igreja quando nós nos reunimos aqui. Mas a palavra deve ser reverenciada. Então, quando alguém for falar algo a respeito da palavra, tenha total reverência. Amém? E agora, antes de começar a pregar, eu quero que assim como você está, você vai pedir para Deus falar com você através dessa palavra. Hoje é um domingo especial. Nós demos o nome para esse domingo de Domingo da Esperança. Uma oportunidade para que todos os irmãos convidassem quem Ele ama, para poder estar aqui no nosso meio, para desfrutar de tudo que nós temos vivido aqui, que tem sido muito poderoso. Mas a palavra não é só para visitante, a palavra é para todos que aqui estão. Então que todo mundo que está aqui faça a oração do filho metido, que eu ensino toda semana e vou continuar ensinando. Pastor, como que é essa oração do filho metido? É você falar como se realmente tudo fosse por sua causa. Aí você vai falar: Senhor, esse prédio existe, esse culto está acontecendo, tudo isso daqui só por minha causa. E todo mundo que veio aqui, eles saíram da casa deles só para vir aqui ver o Senhor falar comigo. Isso é coisa de filho metido. Então, se você crê que Deus te ama nessa medida, você não tem problema de pedir um negócio desse. Então, você vai fechar os seus olhos agora e você vai pedir isso para o Senhor. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz nessa palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, essa oração que nós fazemos, que cada um desses irmãos saia daqui com essa certeza, com essa convicção de que ouviram a doce voz do Espírito, que receberam a palavra do Senhor, foram alimentados, supridos, fortalecidos, instruídos na sua palavra, para viverem a vida que o Senhor quer que a gente viva, desfrutando do que o Senhor quer que a gente desfrute, mas principalmente sabendo quem é o Pai que nós temos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você vê, eu pedi água, os irmãos trouxeram energético. Eu não queria, eu nem ia tomar energético. Mas como que não toma agora? Tem que estar aqui, ia ficar esquentando. Tem que tomar. É porque eu sem energético já sou ligado no 220, então você segura. Vou pular aqui, sair correndo. Tô brincando. Presta atenção. Olha aqui para mim que eu tenho algo muito sério para te falar. E é triste, infelizmente, eu te dar essa informação. Mas eu sou aquele que Deus chamou, colocou nessa igreja, deu o microfone na mão, ordenou, ungiu, escolheu, e eu estou aqui. E eu não vou me furtar de falar aquilo que precisa ser dito, e em alguns casos vai doer. Então presta atenção, porque é um fato, irmãos. É triste, mas é um fato, que são poucas as igrejas que estão apresentando Deus da forma correta para as pessoas. Infelizmente, nós temos uma grande quantidade de pastores que de forma honesta, sincera, porque é assim que ele crê, porque é assim que ele aprendeu, eles estão apresentando uma figura de um Deus irado, extremamente exigente, nervoso, qualquer coisa desiste das pessoas, joga no inferno, que tem que ser convencido a salvar alguém, que tem que mostrar para ele quanto está arrependido. E aí, por entregarem uma imagem distorcida de Deus, isso acaba produzindo nas pessoas uma fé distorcida. Então, irmãos, uma vez aconteceu algo na minha família que, como diz o outro, muito triste. Por quê? Porque meus pais se separaram. E o meu pai, ele literalmente, na minha perspectiva, e eu tinha fatos para comprovar isso, ele era um monstro. Por vários aspectos. Por todos os problemas que ele gerou,
até gerar separação entre ele e minha esposa, por tudo que ele provocou, mas a forma como ele se comportava, o que ele falava, o que ele fazia, tudo só dava essa perspectiva: meu pai é um monstro. Eu falava disso para todo mundo: meu pai é um monstro. Então meu pai nunca sentou comigo para conversar, nunca tive meu pai falando: senta aqui, meu filho, deixa eu conversar com você, deixa eu te ensinar algo. Nunca. Meu pai nunca me ensinou nada. Meu pai também não me dava nada, aquela coisa assim, descobrir o que eu estava querendo para realizar um sonho, nunca, nada. Para não falar que ele nunca me deu um presente, uma vez ele apareceu numa festa de aniversário minha, com um sapato, que acho que nem o meu avô usava, aquele sapato de velho, com sapato social, com furinho e com um sininho em cima. Eu nem calça jeans eu tinha na época, eu só usava calça de tactel, moletom, era moleque, 12, 13 anos de idade. Ele me dá um sapato social gigante, muito maior do que meu pé, todo trabalhado no couro, cheio de furinho, com um sininho chacoalhando em cima, assim. Vocês lembram desse sapato com sininho? Que tem horroroso. Pai amado. Para um menino de 12 anos. Então assim, sem noção. Participar da minha vida, nunca. Aquela coisa assim, participativa, nos momentos de crise, de ensinar, nada. Aprendi a dirigir na autoescola, nunca tive meu pai para ensinar. A minha barba, eu botei a culpa nela, no meu pai, por muitos anos. Meu pai nunca me ensinou a fazer barba. Eu fui fazer sozinho. Como que você acha que eu fiz? Minha barba tem uns 200 redemoinhos, ela nasce para tudo quanto é lugar, assim. Aí é uma canseira, bagunça tudo a vida. Porque até isso eu ensino meus filhos. Você vai fazer a barba? Agora eu tenho um filho que tem barba. E o miserável pega o meu barbeador para usar. Eu falo: você tem o seu, para de pegar o meu. Mas resumindo, eu ensino. Você faz num rumo só, porque daí o pelo vai crescer tudo no mesmo rumo. Isso vai facilitar a sua vida, você não sabe o tanto. Mas essa disposição de ensinar pequenas coisas ou grandes coisas. Eu lembro uma vez que meu filho, eu fui chamado na escola, e a gente tem funcionários da escola videira aqui que sabe que lá a coisa assim, tem que andar na linha. Você pisou fora da linha, chama os pais mesmo. E eu cheguei uma vez, me chamaram, porque meu filho estava assim, fazendo bullying com os meninos na sala, oprimindo os outros. Você sabe, isso não pega bem para ninguém, mas para filho de pastor piora um pouquinho. Aí resumindo, me chamaram lá. Eu não gostei da atitude do professor. O professor, ele quis falar para mim como que eu tinha que ser pai do meu filho. E eu precisei falar para ele. Eu falei: olha, querido, você pode deixar. Meu filho tem pai. Pode deixar. Eu sei o que eu vou fazer com ele. Como diz o outro: ai desse menino, na hora que ficar só eu e ele. Ele apanhou. Foi disciplinado. Ficou de castigo. Mas eu acho que o que mais doeu foi a conversa que eu tive com ele. Porque eu sentei ele e eu não coloquei nele fardo, eu não acusei ele, não condenei ele, eu não falei que ele era um opressor, que ele era bagunceiro, que ele era uma decepção. Não. Eu só reafirmei a identidade dele. Meu filho, você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é amado. Não combina com você fazer essas coisas. Não faz parte da sua identidade como um homem de Deus se comportar dessa maneira. E ao reafirmar a identidade dele e tratar só com o problema, ele chorou muito, pediu perdão, ele caiu em si. Ele teve o verdadeiro arrependimento, a mudança de mentalidade. E acabou impressionantemente. Nunca mais eu tive reclamação dele. E agora, para a glória de Deus, meu filho, nesse exato momento, emociona. Ele está chegando lá no prédio da Praça da Bíblia, porque ele ficou no Bueno na transição, voltando do encontro. Acabou de ir servir no encontro, levou 15 encontristas, só a célula dele. Marcando multiplicação, envolvido com discipulado, com tudo. Para mim é motivo de muita alegria. Por quê? Porque hoje ele só está fazendo aquilo que eu já falei para ele que ele já era. Ele já era um homem de Deus. Ele não servia a Deus ainda, ele não fazia nada para Deus. Ele estava ainda sendo um instrumento nas mãos do diabo para destruir outros meninos que iam para casa chorando com a zoeira que ele fazia com eles, oprimindo os meninos. E agora inverteu. E um dos meninos, presta atenção, porque um dos meninos que meu filho tinha colocado apelido, tinha acabado com ele na frente de todo mundo, fez o menino chorar na frente de todo mundo.
E que por causa disso, ele foi mudar de sala, meu filho, para sair de perto desse menino. Esse menino que estava feridíssimo, ofendidíssimo, meu filho não só retratou com ele, como hoje é o líder em treinamento da célula dele. E vai multiplicar agora, vai ser levantado líder, é discípulo. Você vê ele andando perto do meu filho, é discípulo. Ama, serve, você está precisando de alguma coisa? De encabular, porque um tem 15, o outro tem 16. E aí eu vejo, eu comparo com a minha vida, porque eu não tive nada disso. Nada disso. Eu era pego fazendo alguma coisa errada, como por exemplo roubar dinheiro da minha avó. Teve mais alguém aqui que fez isso? Talvez ela está aqui, né, ou sua mãe, você não quer admitir. Mas eu descobri onde minha avó guardava o dinheiro. Ixi, vários pequenos furtos. Roubava para jogar fliperama, para fazer um monte de trem. Aí resumindo, um dia ela deu falta do dinheiro. Fez uma arapuca para mim, como diz o outro. Deixou lá e me pegou no flagra. E aí, resumindo, caí na mão do meu pai para ser disciplinado. Meu pai não reafirmou minha identidade. Meu pai só falou, você é um ladrão. Ele atribuiu o meu erro na minha identidade. Você é um ladrão. Você é um vagabundo. Eu ouvi isso da boca do meu pai. Você não vai virar nada na vida. Quem rouba parente, quem faz isso, é um mau caráter. Então, tudo que meu pai pôde fazer para destruir minha identidade, ele foi bem sucedido nisso. E eu louvo a Deus porque eu tive uma experiência com Deus, nasci de novo e o Senhor reconstruiu minha identidade. Porque naquilo que dependeu do meu pai, infelizmente, ela foi destruída. No final, a história acabou bem. Porque depois que eu converti, Deus me usou para ganhar meu pai para Jesus. Em março de 2008, meu pai teve uma experiência com Deus, nasceu de novo, foi transformado, uma grande bênção. Em outubro ele morreu, no mesmo ano. Falei disso lá no encontro. Quem estava lá no encontro do pastor Tiago? Falei disso lá no encontro. Dei o meu testemunho. Chorei muito no velório do meu pai. Chorei muito. Não por causa dele, porque por ele eu estava feliz. Ele estava salvo, estava com Deus. Foi por minha causa. Porque eu perdi 20 anos de relacionamento com ele. Alimentando ódio, mágoa, rancor, ressentimento. Querendo distância dele. Foram 20 anos odiando meu pai. Ele não fez a parte dele, mas eu também não fiz a minha. Ele era um monstro como pai e eu era um monstro como filho. Falava abertamente que o dia mais feliz da minha vida seria o dia que meu pai morresse. Esse dia chegou, ele morreu e não foi o dia mais feliz. Pelo contrário, chorei muito. Mas chorei por mim, porque agora eu fiquei sem pai. Por que eu estou te contando isso? Porque tem muitas pessoas que estão destruindo o seu relacionamento com Deus. Estão pegando você e colocando você numa posição de ter medo de Deus. E de na hora que alguma coisa acontece, em vez de você ter o ímpeto de correr para Ele, você tem o ímpeto de fugir dEle. Sei que eu já contei isso também aqui, mas tem gente que não ouviu, então vai ouvir agora, aleluia. Quem já ouviu, fica quieto e vai ouvir de novo, glória a Deus. Mas o que aconteceu? Minha mãe, logo depois se separou do meu pai, ela converteu e ela me levava para a igreja. Ela mudou de igreja uma ou duas vezes, eu não lembro, na minha infância. Eu sei que ela converteu em uma e quando o fato que eu vou contar aconteceu, eu estava em outra, eu não lembro se no meio termo teve mais alguma. Mas o fato é que a igreja que eu tenho lembrança, que eu ia lá no domingo de manhã para aprender, que eu ia nos cultos com a minha mãe, ela era estupidamente rígida. Estupidamente, assim, meticulosa, assim. Você tem um critério enorme para cumprir. E aí, resumindo, eu com 14 anos de idade, aí lá na igreja ensinava-se que alguns pecados, se você caísse na besteira de cometer, mas se você arrependesse direitinho, Deus podia te perdoar. Aí você podia ser salvo de novo. Mas tinha uma meia dúzia de pecados lá que, segundo eles, esse daí já era. Não adianta orar, não adianta fazer nada. Cometeu, morreu. Esses aqui não tem perdão. E eu, com 14 anos de idade, fiz o quê? Um desses que não podia, aleluia. Inteligente demais. Resumindo, né? Pequei, perdi a virgindade com a menina lá. Fornicação. Era a palavra que eles davam. Se você fornicar, você vai para o forno. Porque fornicação, porque o que é adultério? Adultério é o sexo fora do casamento, com um dos dois sendo casado.
Se um dos dois é casado e faz sexo com a terceira pessoa, isso é adultério. Está adulterando a fórmula do casamento, porque o casamento é só o casal e o Senhor. Você introduzir uma pessoa a mais, você está adulterando a fórmula. Você está mudando o ingrediente. Vai dar ruim. Mas a fornicação é o sexo entre solteiros que não são casados. É a fornicação. E aí ele falava abertamente: fornicou, vai para o forno. O capeta está te esperando. E não tem jeito, não adianta chorar para Deus, não adianta nada. Você vai para o inferno mesmo. E eu, você sabe, né? 14 anos, bonito demais, irresistível. Fui atacado assim, quase. É nada, aquelas bobagens, menina, fez. Foi ruim, memória péssima do acontecido. Mas logo depois eu fiquei com a sensação assim: não, eu vou para o inferno por causa disso. Nem funcionou direito, como diz o outro, né? Não foi nada comparado aos filmes de Hollywood, não teve nada assim, não vi estrelas. Nossa, resumindo, foi ruim. E agora eu vou para o inferno, pela eternidade. Nossa, não acredito. E resumindo, a semana foi passando, foi chegando o dia do culto. Na minha cabeça, o pastor falando: vai para o forno, vai para o forno. Mas resumindo, eu criei uma estratégia. Falei: minha mãe, mulher de Deus demais, santa, serve o Senhor, trabalha para Ele, porque tem um chamado para ser missionária, cuida da tarde da bênção. Toda terça-feira, 3 da tarde, ela reúne com as senhoras e ela que conduz. As mulheres podem faltar, a minha mãe não, toda semana ela está lá. Não é possível que Deus não está vendo isso. Eu canto no louvor, eu cantava no louvor, de Beck. Não aparecia minha voz em nada, mas eu estava lá. Falei: não é possível que não tenha uma moralzinha com Deus, Deus não abre uma exceção para mim. Aí eu falei: então, usando o que eu faço, usando o que minha mãe faz, eu vou introduzir uma terceira pessoa. Vou pedir para o pastor usar a moral dele com Deus para interceder por mim. Aí eu tracei o plano, falei: eu vou para o culto, converso com o pastor antes e falo para ele: pastor, né, você está aí, funcionário do homem, fala com ele, para Deus me dar mais uma chance. Resumindo, cheguei antes do culto, fiquei olhando para o pastor, eu não suava não, eu derretia assim, bicas. Estava frio, isso em São Paulo, e eu estava suando bicas, coração saindo pela boca, ansiedade monstro, porque na minha cabeça, se ele falasse não para mim, o chão ia abrir, eu já ia para o inferno na hora. Resumindo, não tive coragem de contar, eu falei: eu vou deixar para o final do culto. Se eu falar agora, é capaz que ele vai ficar tão arrasado com o meu pecado, que no final, ele nem vai conseguir pregar direito. Vou deixar para o final. Aí eu melhorei a minha estratégia, estrategista. Do latim estratégia, como diz lá no Tropa de Elite. Falei: então vou melhorar, na hora do louvor, eu vou mostrar para Deus que vale a pena Ele me dar mais uma chance. Aí eu não louvei não, virei do avesso. Eu não chorei não, eu debulhei. Até minha mãe olhando: rapaz, né, que é crente mesmo. Minha mãe: nossa, tô admirada, nem eu sabia que o meu menino era tão crente desse jeito. Cantar, estridente. Para sensibilizar, né? Para Deus olhar e falar: lá, que bonitinho, podia estar roubando, podia estar matando, mas não, está ali louvando, vou dar mais uma chance. Resumindo, na hora da palavra, nesse momento, antes de entrar no esboço da palavra, o pastor vira e fala: tinha umas 300 pessoas lá era um prédio estreito, com 2 fileiras compridas, assim, tinha umas 300 pessoas, que é o que cabia, e eu estava lá, né, sentado do lado da minha mãe, firme. No final do culto, eu vou receber minha chance. Capaz que até a palavra vai ser sobre isso. O Deus da segunda chance. Estava crendo. Aí de repente o pastor queria chamar aqui o irmão fulano e a ciclana. Aí eu: uai, o que está acontecendo? Aí eu já olho os dois indo, eles já foram chorando em direção ao pastor. E eu conhecia eles eram ministros de louvor na banda que eu era o back deles. E aí eu falei, eles namoravam lá, não fazia corte, era namoro, podia beijar. Mas resumindo, eles fornicaram. Como que eles fizeram um negócio desse? Resumindo, e eles falaram para o pastor que hora? Antes do culto começar. Igual eu ia contar. Aí o pastor vai no meio do culto, chama eles vão na frente, e o pastor chega e fala para a igreja: irmãos, esse casal me procurou aqui no começo do culto e eles confessaram que fornicaram. Já expôs nível hard, assim, como diz o outro. E a sorte do casal é que na época não existia Instagram, Facebook, nada disso.
Nós estamos falando de 1996. Não existia nada, nem o ICQ na época não tinha sido criado ainda, nada. A sorte dele. Mas é capaz que se o pastor pudesse, ele fazia uma notinha no jornal ainda, para divulgar. E aí ele expôs, na hora que ele expôs o que os dois confessaram para ele, meu olho saltou. Tuf. Meu Deus! Aí eu já comecei a escorregar na cadeira assim, né? Falei, meu Deus. Imagina se Deus mostra para o pastor e fala, tem mais um que não confessou, mas está aqui também. Eu sei. Meu Deus. E aí o melhor, não, mas na hora eu me senti amado por Deus. Que eu lembro o pensamento que eu tive. Eu falei, rapaz, Deus me ama demais. Deus não deixou eu confessar antes. Porque se eu confesso antes do culto, ele ia falar que ele ia chamar o fulano, a ciclana e o Rafael. Ele ia dar notícia de uma vez só, eles fornicados. Todo mundo vai ficar pensando que nós três estávamos juntos na bagunça. A reputação da minha mãe é por água abaixo. Meu Deus do céu. Resumindo, o pastor deu o veredito. Falou, pois bem, como os irmãos sabem, já que esse é um dos pecados que não tem perdão, não faz sentido vocês continuarem no nosso meio. Podem ir e não voltem mais. Acabou. O que ele pregou naquele dia? Não ouvi nada. Eu só estava assim, meu Deus do céu, esse negócio tem que acabar, eu tenho que me livrar disso daqui. Eu tenho que sair daqui. Porque se ele me pega aqui, se Deus mostra para ele, se ele me expulsa na frente de todo mundo assim, tadinho da minha mãe. O que eu fiz? Saí da igreja naquele dia, não falei nada para ele, e saí para não voltar mais. E aí eu comecei a mentir para minha mãe. Minha mãe vai no culto, nossa mãe, estou passando mal demais. Nossa, deixa eu correr no banheiro. Tava nada. Ficava lá esperando no banheiro, ver se ela saía. Saiu, pronto, aí eu saía. Aí no outro dia, agora eu não posso falar que eu estou passando mal, tem que arrumar um trem. Deixa eu quebrar meu dedinho. Ai, mãe, meu dedinho. Não consigo andar, olha isso, nossa, não consigo. Acredite, eu fui inventando desculpa. Cada semana uma coisa para não ir, para não admitir o que eu tinha feito, mas também para não ir, porque na minha cabeça não tinha chance mais para mim. Agora você quer saber? Eu tinha 14 anos de idade. Sabe quanto tempo eu fiquei acreditando isso? 11 anos da minha vida. Eu fui converter e ter uma experiência com Deus com 25 anos de idade. Só que nesse meio tempo eu passei muito perrengue. Porque eu fui morar sozinho com 16, saí de casa, fui viajar ao Brasil trabalhando, sozinho. Minha mãe e meu pai me emanciparam para eu poder morar sozinho. E eu fui a trabalho, já ganhava bem, mas passei muito problema. Já trabalhei para gente canalha que não me pagou. Eu tendo dinheiro, que assumiu com o meu dinheiro, e eu fui colocado para fora da kitnet que eu morava, lá em Porto Alegre. E foi justamente no ano que o Bruno Marrone criou a música, Dormi na Praça. Porque literalmente eu dormi na praça. Cheguei para entrar na kitnet, o cara falou, não vai entrar, não pagou, não vai entrar, seus trem tá aqui, a minha garantia, volta com o dinheiro que eu deixo você pegar as coisas de volta, mas você vai pegar e vazar, você não volta aqui. E aí, resumindo, dormi do banco da praça. Passei por um monte de coisa. Casei, estava bem. Depois que eu casei, a empresa que eu trabalhava quebrou. Assumi a empresa pela dívida. Quebrei mais ainda o negócio. Perdi tudo que eu tinha. Fui despejado. Fui morar de favor na casa da minha sogra. Arrumei dinheiro com a agiota. Não paguei. O cara me ameaçou de morte. Meu casamento arrebentou. Passei tudo quando for problema. Mas eu não tinha coragem de fazer uma oração. Porque na minha cabeça, eu não tinha acesso mais a Deus. Baseado numa fé que eu tinha criado, por conta do que tinham pregado para mim. Você percebe a seriedade daquilo que a gente prega? Daquilo que a gente ensina? Porque uma coisa que você ensinar errado a respeito de Deus, pode influenciar a forma como a pessoa vai relacionar com Deus pro resto da vida dela. E por isso que eu te falo, tem um monte de igreja que infelizmente... O pastor, de forma sincera, porque foi assim que ele aprendeu, ele está batendo o povo cada semana. E alguns ainda brincam com o assunto. Parece que gosta de apanhar. Não gosta, não, é só uma brincadeira que eles ficam ainda. Bate, papai. Você já viu a igreja que o povo gosta de tomar chicotada? Que loucura. E resumindo, aí chega no absurdo da ceia. O dia da ceia, para mim, é um dos maiores absurdos nessas igrejas. Sabe por quê? Porque eles, por falta de revelação da palavra, eles fazem uma interpretação oposta ao que é o assunto e coloca a pessoa para errar. De um jeito ou de outro, todo mundo vai errar. Todo mundo erra num culto de ceia onde a coisa é pregada errada.
Pastor, como assim? É porque eles pegam o texto que fala que aquele que participa da ceia indignamente atrai para si mesmo condenação. Vocês já ouviram essa palavra? Você já foi em igreja que o pastor, na hora da ceia, ele mandava você ver se você era digno de cear? Essa de onde eu saí era assim. Na hora que passava a ceia, o que o pastor falava? Será que você é digno? Porque se você for indigno, você vai atrair condenação. Se você pegar nesse cálice, nesse pão, sem ser digno, a morte, a disciplina, a ira. Aí ele passava um medo horroroso. O que acontecia na hora que passava o pão e o cálice? Como que o povo fazia? Aquela coisa assim, bem espiritual, né? Aí na hora que chegava nele, ele, hoje não. Vocês já viram isso? Já viram? Capaz de vocês que fizeram, não é verdade? Eu fazia toda vez. Eu nunca me achei digno. Toda vez eu, esse mês não posso. Esse mês não posso. Hoje não. Aí você acha que esse é ruim, né? Que isso está errado. Mas pior do que isso, não é quem fala hoje não. Sabe quem é pior? Quem fala hoje sim. Porque quem fala hoje sim, fala, não, eu sou digno, eu fiz por merecer, eu cumpri a lei, eu sou perfeito. Pode dar aqui os pão e os vinhos, tudo para mim. Os que não puderam comer e beber, esses pecadores miseráveis, pode deixar o deles para mim, porque eu mereço. Resumindo, os dois estão errados. Porque o indignamente aqui, se você vai ler o texto, é advérbio de modo. Não está falando de quem está fazendo, está falando da forma que está fazendo. Porque naquele contexto, Paulo está exortando, porque o povo estava reunindo no culto de ceia, para encher o pangó e encher a cara. E eles comiam horrores, até passar mal, e saía bêbado, cambaleando, carregado um pelo outro. Aí o que Paulo exorta? Vocês estão fazendo indignamente, do jeito errado. Vocês estão zombando do corpo e do sangue de Jesus. E ao fazer isso, pode deixar, Deus vai tratar com você. Você vai ver Deus tratando com você. Paulo foi enérgico com eles. O apóstolo da graça foi firme quanto a fazer de forma comum aquilo que para Deus é santo. Mas não estava falando da pessoa, estava falando da forma. Deu para entender? Pastor, mas e a ceia? Então todo mundo pode participar? Não, quando você nasce de novo, vira filho de Deus, a Bíblia fala que Jesus então reuniu os discípulos e fez o que quando ele foi fazer a última ceia? Ele falou, agora toda vez que vocês forem se reunir, vocês vão partir o pão e tomar o cálice e farão isso em memória de mim. Olha que interessante. Se o pastor for mandar lembrar de alguém, tem que lembrar de quem? De Jesus. Eu não tenho que pregar a ceia aqui para você e mandar você lembrar de você. Agora feche os seus olhos, olhe para si mesmo. Veja se você merece. Eu fazer isso, eu estou errando com você. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar no dia da ceia e falar, agora feche seus olhos e lembra de Jesus. Ele morreu para que você pudesse viver. Ele se entregou para quitar a dívida de pecado. E agora aos olhos de Deus você é justo. Você pode participar da ceia por causa do que Jesus fez, não pelo que você faz. Vocês percebem a importância de uma pregação correta? Agora presta atenção, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, abre para mim por favor. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Olha aqui para mim, no dia que você nasceu de novo, no dia que você converteu, no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nesse dia, você não ganhou só um Salvador, que morreu para pagar os seus pecados, você virou irmão dele, e agora vocês têm o mesmo Pai. E o que esse texto fala? Não faz sentido você que antes não era filho de Deus, agora se torna filho dele, e vai continuar vivendo com medo, aterrorizado, apavorado. Não, você tem que viver agora uma vida em paz, feliz, abençoado. Mas não só isso, você tem que entender quem é o seu pai. Por quê? Porque você não está relacionando com uma divindade apenas. Porque Deus Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele decidiu não ser para você só um Deus, mas Ele resolveu se tornar o seu Pai. E quando você olha para Jesus, todo o ministério de Jesus,
Tudo que ele fez, o maior milagre que ele fez, tudo que ele moveu, tudo que ele pregou, a coisa mais poderosa que ele fez foi ensinar para todo mundo o jeito de orar. De tudo que ele fez, de todos os milagres, no dia que os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, já que você é filho do homem, você tem moral com ele, você cumpre a lei, nós não dá conta, mas o Senhor cumpre tudo. A gente está aqui, a gente testemunha aqui o tempo todo, tanto que você cumpre toda a lei, você é perfeito, você não peca, você é o filho de Deus. Então você deve ter um caminhozinho aí, um jeito de falar com Deus, que se a gente falar desse jeito, Ele vai ouvir nossas orações, vai nos atender e a gente vai ser abençoado. E Jesus entrou na brincadeira, Ele falou: vocês querem ouvir mesmo? Então peraí, entra para cá. Vou falar, não vou falar para todo mundo não, vou falar só para vocês. Não, eu imagino o coração dos discípulos dando batedeira. Falou: não acredito. Nós fizemos uma pergunta de brincadeira e nós vamos ter a resposta séria. Ele vai dar para a gente o código, né, a chave mestra do universo. Como que eu tenho todas as minhas orações ouvidas e atendidas por Deus? E aí o que Jesus vira e fala? É o seguinte: quando você for orar, você quer algo de Deus, você vai orar, você vai fazer assim, ó: Pai. O resto você pode seguir do seu jeito, na hora que você for orar na sua casa. Mas sempre comece do jeito que Jesus ensinou a começar. Como que Ele ensinou a começar? Pai. Não, mas toda oração do Pai Nosso não é poderosa? Não, ela é poderosa, mas a parte sobrenatural da coisa é você entender que o jeito de começar é chamando Deus de Pai. Agora tem um fato que você precisa entender, porque até então isso era inédito. Ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. Ninguém nunca olhou Deus como Pai. Ele era o Senhor, o grande eu sou. Ele era a divindade. E Jesus vem agora e traz intimidade com Ele. Só que presta atenção, porque Ele não é só um Pai. A Bíblia diz que Ele é um Abba Pai. Pastor, qual que é a diferença? É porque aqui a Bíblia não, na tradução, não traduziram para o português, mantiveram a palavra em hebraico. Quando você vai lá em Israel, já tive a oportunidade de ir lá em 2016, e mês que vem eu vou lá de novo, aleluia. Estou indo estou levando minha esposa, minha mãe e minha sogra, aleluia. Vamos lá, vai ser bênção. Se elas não morrer do coração, vai ser bênção. Porque no dia que eu dei a notícia que eu ia dar para elas a viagem, eu já achei que eu ia ficar sem sogra e sem mãe. Que é aquela coisa assim: você está falando sério, não acredito. Agora na hora que chegar lá, eu quero ver. Na hora que elas virem pastora Luiz fazendo louvor no jardim do túmulo, pregando a palavra que ele prega, lá no lugar onde Jesus foi enterrado, depois saiu de lá, ressuscitou. Na hora que eles ouviram aquela palavra, com ele pegando o violão e ele ministrando louvor, eu acho que elas vão para a glória. Que até eu que estou mais novo, eu tenho um sério risco de partir. Agora presta atenção, quando você vai lá em Israel, você vai ver alguma coisa. Toda criancinha andando por Israel, que está com seu pai, ela chama o pai de Abba. Abba. Abba não significa pai. Abba significa papaizinho. É o jeito carinhoso de chamar o pai. Papaizinho. E olha o que a Bíblia está falando: você não recebeu o espírito de escravidão. Você recebeu o espírito de adoção. E agora, você não vai orar para um Deus distante, onipotente, onisciente, onipresente, que mora nos mais altos picos da eternidade. Não, você vai falar como? Abba, meu papaizinho querido, o meu pai, o meu papai. Por isso que quando tem no encontro, quem não foi no encontro ainda tem que ir, mas todo encontro que eu vou e ministro a palavra, experimentando o amor de Deus, eu coloco sempre a mesma música. E ela é muito difícil de cantar, muito complicada, assim, a letra dela é complicadíssima, porque ela fica 18 minutos falando a mesma coisa. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai. Aí você acha que ele vai mudar e começa de novo. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai.
agora eu vou parar, eu não tenho 18 minutos para queimar agora. Mas presta atenção. Quando você entende, quando a ficha cai, quando a revelação vem, quando os olhos se abrem, e você vê Deus como um papaizinho querido, não é um Deus irado, nervoso, exigente, implacável. Não, Ele é o papaizinho querido. Aí então a sua vida nunca mais é a mesma. Porque no dia da angústia, da dor, da perseguição, da dificuldade, o que um filho que sabe que tem pai ele faz? Ele só ergue os braços e clama: Pai, ai pai, vem pai, me salva. E quando você faz isso, você não precisa saber orar, você não precisa saber versículo de cor, você não precisa ter feito seminário, você não precisa ter entregue dízimo, você não tem que usar terno, nada disso. Quando você ergue as mãos e clama pelo seu pai, Ele vem. Ele vem, porque um pai que ama o seu filho nunca vai tampar os ouvidos por um clamor de um filho precisando do colo do pai. Você sabe, nós erguemos as nossas mãos por muitas razões. Nós podemos erguer as nossas mãos em sinal de redição para um bandido, que ele grite: é um assalto, mãos para cima. Você pode levantar suas mãos para um comando de um policial: mãos para o alto, não se mexa, está preso. Você pode levantar. Você pode levantar as mãos para gritar e comemorar uma vitória, um gol. Mas o levantar de mãos mais poderoso é de um filho que chega perto do pai, ergue os braços para ser pego no colo do pai. Quando você faz isso diante do seu pai, Ele não vai olhar seu currículo, se você está merecendo, se você cumpriu as exigências. Ele só olha para o filho, chamando ele de papaizinho, querendo colo, e prontamente Ele o pega nos braços. Amém, irmãos? Vou contar uma história para você aqui agora. Essa história, a Bíblia não diz que ela é uma parábola. Quem contou ela foi o próprio Jesus. E está na Bíblia. Nós podemos acreditar que é uma parábola, ou podemos também entender que é um fato, que realmente aconteceu e Jesus relatou. Que é a história do filho pródigo. Provavelmente todos vocês já conhecem. Se você não conhece, vou falar resumido. Ele era uma bênção. Viveu com o pai muitos anos, até que chegou um dia, ele queria que o pai dele morresse. Só isso. E ele vira para o pai dele e fala: é o seguinte, eu não aguento mais você. Eu estou traduzindo aqui na linguagem do Rafael Almeida, para simplificar. O filho chega para o pai e fala: eu não aguento mais você, quero minha parte da herança, mas já que você não morre, que eu esperei esse tempo todo para ver se você morria, mas você está aí concorrendo com a rainha da Inglaterra, você está planejando, né? Esses dias eu recebi um post que eu ri demais, que a gente tem que parar para avaliar, gente. Que mundo que nós estamos deixando para a rainha Elizabeth. Oh Deus. Esses dias acharam um manuscrito também, que não está na Bíblia, mas o povo está querendo provar que que ele tinha que entrar na Bíblia, que é um complemento de Gênesis, falando que quando Deus criou Adão e Eva, na hora que os dois olharam, estava com Deus, de repente Adão pergunta para Deus: quem que é aquela senhora ali? Aí Deus fala: não sei, quando eu cheguei ela já estava aqui. Isso é heresia, para com isso, brincadeira, só piada. Então, resumindo, esse filho chega para o pai e fala: já que você está assim, capaz que eu vou morrer antes de você, porque você não morre, e eu não quero relacionar com você, me dá minha parte da herança que eu vou vazar. E de uma forma incrível, porque, presta atenção, um pai, pela lei, ele não tem essa obrigação, e ele pode inclusive deserdar o filho, tirar da herança, tirar do testamento, falar: não, então é o seguinte, quando eu morrer, esse daqui não vai receber nada. Um pai poderia fazer isso, mas a Bíblia conta que esse pai vai, pega a parte que cabia a ele da herança, que era 1/3 da herança. Por quê? Porque ele tinha um irmão mais velho, e o irmão mais velho, pela lei dos judeus, ele sempre ficava com 2 partes.
Então ele tinha direito, o irmão mais velho, a 66% do patrimônio do pai e o mais novo 33%. Resumindo, ele pega então 33% do patrimônio do pai e vaza do mundo. E o que é que ele fez? A Bíblia diz, viveu dissolutamente, acabou na margaça, tudo que não devia, valor que fosse de hoje, né? Teria investido na Vestus Master, uma parte, para torrar o dinheiro, outra parte droga, bebida, né? Jogatina, jogo apostado, tudo isso. Qual que era o fato? É que depois que um tempo passou, ele tinha perdido todo o dinheiro do pai. E aí a história conta que ele foi fazer o que tinha de pior para ser feito para um judeu. Porque para um judeu nada é mais baixo do que mexer com porcos, nada. Judeu não mexe com porco, judeu não come carne de porco, judeu não usa nenhum produto vindo de porco, não aproveita nada que vem do porco. Porco é animal imundo para os judeus e eles não mexem com isso. Então, resumindo, o que aconteceu? Ele virou cuidador de porcos. E a Bíblia diz que chegou uma hora que ele estava tão quebrado, a situação estava tão ruim, que ele estava passando fome. E ele desejou comer comida dos porcos. A Bíblia não conta que ele comeu. Mas eu estava meditando nisso, preparando a palavra. Abre para mim, por favor, lá em... Onde que está aqui? Lucas, capítulo 15. Vê se é o versículo 17. Não, 15. Lucas 15, 15. Deixa eu ver se é esse. Lá. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Aqui o nome alfarroba, traduzido para o Goiás, é lavagem. Lavagem que os porcos comiam. Mas presta atenção, ele teve desejo e ele só não comeu porque ninguém lhe dava nada. Olha que vida miserável. Não é que ele teve desejo, mas nem chegou a comer. Ele comeria se alguém tivesse deixado ele comer. Nem a lavagem dos porcos deram para ele comer. Então ele estava, não era no fundo do poço, ele estava no G2 assim do fundo do poço. Igual o Goiânia Shopping, né? Tem o G1, ele estava no G2, no subsolo do fundo do poço. E aí nessa situação ele tem uma ideia genial. A Bíblia diz que então, caindo em si, no versículo 17, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então vou resumir a história, olha aqui. Todo mundo pensa que aqui é a história do filho pródigo, mas não, aqui está contando na verdade a história do pai, escandalosamente apaixonado pelo filho. Um pai de amor, de bondade, de graça, e que ainda que você imagine, que você conhece pessoas que são bondosas, talvez seus pais foram ótimos pais para você, talvez tem pessoas que estão ao seu redor que só fizeram bem para você, ainda que você ache que algum ser humano possa ser bom, ele nunca vai se comparar à bondade de Deus, nunca. Sabe por quê? Porque Deus não tem amor. Nós temos amor. Do mesmo jeito que a gente tem, a gente pode perder, a gente pode deixar de ter. Já teve casos que a gente jurou amores por pessoas e logo depois, como diz o outro, não queria ver nem pintado de ouro. Mas Deus não tem amor. 1 João fala que Ele é o amor. Amor faz parte da identidade de Deus. Agora olha que absurdo, porque algumas pessoas conseguem pegar um Deus que é o amor e colocar Ele vestindo a roupa de um crápula, de um malvadão, ranzinza, emburrado, e que está doido para mandar para o inferno aquele que pisar fora da linha. Mas eu estou aqui para te falar, Deus é o amor. E se o pai do filho pródigo pôde receber o filho pródigo com tanto amor, quanto mais o Senhor não nos recebe, todas as vezes que nós vamos até Ele, todas as vezes. Eu naquele dia, naquela igreja, com 14 anos de idade, eu clamei por uma pregação do Deus da segunda chance. Ela não veio. Pregaram para mim um Deus que não dava mais chance.
Isso foi o que eu acreditei, e isso me afastou de Deus por 11 anos. Até que eu tive o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha história. Foi um dia que literalmente o agiota para quem eu estava devendo foi no meu escritório com mais 5 caras armados para me matar. E eu, de forma miraculosa, pulei o muro para a casa do vizinho, para fugir. Imagina eu pulando o muro, irmãos. E assim, parecendo um atleta, assim, uma mãozada só, papá, já estava do outro lado. Se falar hoje para mim, me der dinheiro bom, eu demorar uma meia hora, ainda capaz que eu desisto no meio do caminho. Mas ali para viver, como diz o outro, você quer saber se a pessoa é boa para correr, não põe ela para disputar uma medalha não, solta um pitbull atrás dela, que aí você vai ver o tanto que ela é boa para correr. Resumindo, olha o que eu estava passando, ameaça de morte, minha vida estava totalmente destruída, morando na casa da minha sogra, não conseguia ajudar ela em nada, devendo para todo mundo que eu conhecia, sendo cobrado, ameaçado, correndo o risco de ser preso. Teve mais isso também. Por quê? Porque a empresa que eu assumi a dívida tinha 22 processos trabalhistas, nós perdemos todos. E aí na execução eles penhoram as coisas. E aí o oficial de justiça penhorou as coisas, mesa, cadeira, tudo do escritório, e ele me passou um medo danado. Falou, ó, 2 coisas no Brasil dão cadeia imediata, 2 coisas: pensão alimentícia e depositário infiel. Só 2 dão cadeia imediata. Eu falei, eu não tenho filho que eu pago pensão, meu filho ainda mora com ele. E o que é ser um depositário infiel? Ele falou, eu estou penhorando as coisas aqui agora, eu estou deixando na sua responsabilidade até que a gente venha pegar para leiloar. Se sumir, se quebrar, se você for roubado, se desaparecer, você vai preso na hora. Que maravilha. 2 semanas depois que ele me falou isso, eu chego no escritório, cadê a mesa que estava penhorada? Aí eu, pelo amor de Deus, quem que rouba uma mesa? Aí a menina do escritório falou, não, roubado não, é porque quebrou o pé, nós jogamos fora, não tinha mais conserto, não, esfarelou. Começou a dar um calorão, vou ser preso por causa de uma mesa, meu Deus. Não, chorei bicas, e foi tudo no mesmo dia. No mesmo dia do agiota, foi o dia que eu falei, agora eu vou ser preso por causa de uma mesa. Aí eu chego em casa e tenho uma discussão horrorosa com a minha esposa, horrorosa. E aí, por fim, eu tomo uma decisão na minha vida. Eu falei, eu vou me matar. Não tem jeito mais. Eu devo R$1 milhão, mais 22 processos, devo para todo mundo que eu conheço, meu casamento está destruído, meu sonho na época era conseguir R$200. Era o meu único sonho, porque com esses R$200 eu ia comprar uma passagem, eu ia fugir. Largar mulher, menino, agiota, oficial de justiça, ia largar todo mundo. Ia fugir para outro lugar, começar a vida do zero. Na minha cabeça. Com 25 anos de idade, desesperado. E aí, resumindo, nesse dia, o pior dia da minha história, eu cheguei à conclusão, eu tenho que morrer. Para mim não tem mais jeito. Eu sou um caso sem solução. Mas nessa situação eu não cogitei orar. Clamar por Deus, levantar os braços e clamar pelo Abba Pai, não passou na minha cabeça. Aí eu saí da casa da minha sogra para me matar. Ela mora no Jardim Atlântico aqui, eu peguei a Avenida T63, subi e desci do começo até o final várias vezes. Madrugada inteira andando, falando o quê? No próximo ônibus que passar, eu vou me jogar na frente. E aí, por fim, quando eram as 4 da manhã, sentei no meio-fio, chorando, desesperado, porque além de tudo, eu era um covarde que não tinha nem coragem de tirar minha vida. Porque muitos ônibus passaram e eu não me joguei. No meio desse desespero todo, sentado no meio-fio, chorando, desesperado, sabendo que talvez naquele dia, se eu fosse para o escritório, o agiota poderia ser mais rápido que eu, ou o oficial de justiça poderia chegar lá e ver que a mesa não estava lá, ou eu poderia ter outra discussão e fazer uma besteira com minha esposa. No meio desse desespero todo, eu não cogitei orar. Porque na minha cabeça eu não tinha um pai, eu tinha só um Deus irado e que me odiava, porque eu pequei contra ele. Fui embora, já que eu não me matei, eu não podia fugir, não tinha para onde ir, não tinha dinheiro. Falei, vou ter que trabalhar. Vai que eu vendo, que eu fecho uma venda, que eu resolvo algum problema. Arrumei e fui para o escritório. No meio do dia, 3 horas da tarde, um milagre aconteceu. Uma enorme quantia de dinheiro veio parar na minha mão. Já foi um milagre, porque a maioria dos dias eu passava sem um centavo no bolso.
Comia de manhã na casa da minha sogra, 6, 7 horas da manhã, pegava carona com a minha cunhada para ir trabalhar e voltava para casa meia-noite, todo dia. Aí você pode falar, não, pastor, mas você trabalhava tudo isso? Não, o escritório fechava às 18. Só que ele era na Nova Suíça, eu acabava, saía do escritório, descia para o Vaca Brava, sentava no banco e ficava admirando a natureza. Olhando grama crescer. Desiludido da vida, eu sentava e ficava lá, olhando para a grama. 6 horas. Na expectativa de chegar em casa à noite, todo mundo está dormindo e eu não ter que encarar ninguém. Não ter que discutir de novo com a minha esposa, não ter que resolver nenhum problema, minha sogra, minhas cunhadas, ninguém me cobrar. Essa era a minha vida por muito tempo, ficou assim, meses. Mas nesse dia um milagre aconteceu, porque 3 horas da tarde, eu nem lembro como, de repente, caiu na minha mão R$5. Uau! Aí detalhe, eu tinha sócio ainda, todo o dinheiro que eu ganhasse tinha que dividir com ele. Eu sei que por telepatia eu olhei para ele, ele olhou para mim, nós tivemos o mesmo pensamento instantâneo. Bora na dela comer um pão com manteiga na chapa. Dava um para cada, certinho, os R$5. E aí a gente foi. Quando eu chego lá, eu encontro com uma pessoa que era gerente do banco, quando eu ganhava muito dinheiro antes de quebrar. Fiz amizade com ele, ele chegou aí no meu casamento e logo depois do meu casamento ele saiu do banco. E depois eu quebrei. Então o último contato que ele teve comigo era eu ganhando muito dinheiro e tudo bem. E aí depois disso nunca mais nos vimos. Aí então ele vai e me faz uma pergunta infame. Eu nessa situação toda, ele teve coragem de me perguntar o quê? Se eu estava bem. Porque não é isso que você pergunta quando você encontra com alguém? E aí? Bom? Tudo bem? Aí normalmente a gente mente, né, gente? Nós somos bons para mentir nessa hora. Você pode estar mal que for, você fala, ixi, bom demais. Tem uns que dão uma pioradinha e ainda falam o quê? Se melhorar, estraga. E eu falava isso o tempo todo, estando com a vida daquele jeito. Mas nesse dia eu não dei conta de mentir. Você lembra como que estava a minha vida? Como que eu ia falar que eu estava bem? Eu tinha passado a madrugada beirando a morte. Se eu tivesse tido mais coragem, hoje na verdade eu entendo que é porque Deus tinha um propósito na minha vida. Então se não tivesse esse propósito, era para estar sendo velado. E eu estava ali, como que eu falava que eu estava bem? Aí eu não falei que estava bem, e não falei que estava mal, não falei nada, só comecei a chorar. Mas não comecei a chorar, eu já falei isso. Quem nunca ouviu, glória a Deus. Quem já ouviu, vai ouvir de novo, aleluia. Eu não comecei a chorar aquele chorinho de rico, porque rico é bonito ver rico chorar, não é? E as irmãs maquiadas ainda? A irmã que tem dinheiro e maquiada é a coisa mais linda de ver chorar. Ela dá conta de laçar a lágrima antes de encostar na maquiagem. Ela pega aqui, ó, para não borrar a maquiagem. No máximo ela pega o lencinho e ela fica... É o máximo. Eu nunca dei conta de chorar assim. Eu, na hora de chorar, é desespero, é desgoverno, é catarreira. No meio da padaria. Olhei para o lado, cadê meu sócio? Vazou, moço, para não passar vergonha do meu lado. E o detalhe, os R$5 estava com ele. Aí, resumindo, estou lá chorando, desesperado. O cara tomou uma atitude inesperada. Eu nunca esperei que um homem fizesse isso. Ele me abraçou. E ele, menorzinho que eu, ele passava a mão nas minhas costas. Calma. Fica assim, não. E aí eu fui parando, né? Dei aquele escândalo. Na hora que eu caí em si, igual o filho pródigo caiu em si. Na hora que eu caí em si, eu falei, opa. Tô protagonizando uma cena homossexual aqui, ué. Aí eu já, rapaz, que negócio é esse? Tá me abraçando no meio da padaria. Na minha cabeça é certo que quem tava na padaria olhou e falou, lá, ó, casalzinho, o baixinho tá terminando com o grandão tá dando escândalo agora, eles vão reconciliar, eles vão beijar a qualquer momento. Eu falei, não, eu tenho uma reputação, Zé, lá, eu venho nessa padaria direto. Falei, Aí eu fui parando de chorar, aquela coisa do... sabe quando você chora demais, você fica assim? Aí ele falou, aí olha o milagre. Ele falou, senta aqui, me conta o que está acontecendo. Deixa eu pagar um lanche para você. Aí eu falei, já acabou o choro na hora. Manda 2 misto quente e uma coca de 1 litro agora. E resumindo, contei toda a minha vida para ele. Mas eu estou aqui para admitir, irmãos. Por que eu contei para ele tudo? Eu dei detalhes de tudo que estava acontecendo. Vou ser honesto com você.
porque eu queria sensibilizar ele, para no final, ele me emprestar os R$200 que eu queria. Só que antes de eu dar o golpe, porque o golpe está aí, cai quem quer, na hora que eu estava finalizando a conversa para falar, então, mas eu acredito que se você me emprestar R$200, minha vida vai mudar. Eu vou conseguir, eu vou investir na minha empresa, eu vou te devolver, fica em paz. Mas era mentira, eu ia pegar os 200, nem em casa eu ia. Com a roupa do corpo eu já ia vazar. Só que antes de eu dar o golpe, ele vira para mim e ele fala, olha, eu sei que você está pensando que o que vai resolver sua vida é dinheiro. Eu falei, não. Pensando isso? Não, eu tenho certeza. Dá 1 milhão para mim que você vai ver se não resolve. Resolve na hora. Ele falou, não, seu casamento, sua alma, suas emoções, não é o dinheiro que vai resolver. Você precisa de um milagre. E isso só Deus pode fazer. Na hora eu falei, quieta. Ele, como assim? Eu falei, então, não fala de Deus não. Ele falou, por quê? Aí eu fui contar para ele, moço, quando eu tinha 14 anos, eu perdi minha chance. Então agora é o seguinte, já era para eu ter morrido. Eu só estou aqui porque Deus esqueceu de mim. Mas tem 11 anos que eu estou fugindo dele. E eu não oro, eu não faço nada, não falo dele, não entro em nada que fala dele, porque na hora que eu falar, que eu orar qualquer coisa, uma setinha vai começar a brilhar na minha testa, assim, ó. Tá aqui a localização. É aqui que ele tá. Aí ele só vai lá, pega um raio na caixa do lado do trono dele de raio, ele pega um e taca na minha testa, eu morro na hora. Aí lá na padaria, esse irmão pregou para mim, do Abba, que nunca ninguém tinha me falado, que Deus para mim era um pai. E aí quando ele me falou do Abba, eu avaliei, falei, olha, se esse negócio for verdade, isso muda toda a história, porque aí eu não preciso mais estar desesperado, porque o que é o desespero? A ausência total de esperança. É você ter certeza que você está sozinho, ninguém vai te ajudar. Eu estava desesperado porque essa era a sensação que eu tinha, a convicção que eu tinha, eu estava sozinho, ninguém vai me ajudar. Mas se Deus for realmente meu pai, e Ele realmente me amar, e Ele realmente for bom, do jeito que Ele está falando, isso pode mudar a história. Eu acreditei, fui na célula que Ele me convidou, tive uma experiência com Deus, nasci de novo naquela célula, fui para o encontro com Deus. Posso falar, minha vida foi transformada. E sabe o que aconteceu? O Abba me pegou no colo. O Abba mudou minha história. O Abba quitou minhas contas. O Abba restaurou meu casamento. O Abba não deixou eu ir embora. O Abba ainda me chamou para trabalhar com Ele. E o Abba me colocou aqui hoje para te falar, do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, eu quero te falar algumas coisas que aconteceram nessa história ainda. Na hora que esse filho cai em si e fala, eu vou para a casa do meu pai. A Bíblia diz que ele chega lá. Só que para surpresa dele, quando ele aponta lá distante, de uma posição que já dava para ver a casa dele, para surpresa dele, o pai estava na varanda, esperando ele voltar para casa. E o pai, quando viu ele de longe, não ficou lá, falou, miserável, voltou, né? Certeza, deve ter gastado tudo, está vindo a pedir mais, deixa ele comigo. Não, sabe o que a Bíblia diz que ele fez? O pai saiu correndo em direção ao filho. E o pai sair correndo, você tem que entender a implicação disso, porque os judeus naquela ocasião, a roupa que eles usavam era muito semelhante à que os árabes usam hoje. É um vestido amarrado no corpo, literalmente. E é bem justinho, o jeito deles andarem, você vai lá em Israel hoje, ainda tem gente que veste assim, judeus ultra-ortodoxos, eles vestem assim. Não dá para correr, porque ele mal abre a perna. É um passinho curto, porque eles têm uma pose que eles têm que manter. Um judeu não pode sair correndo, eles têm que manter uma pose. Então, para esse pai ter corrido, ele passou vergonha, ele puxou a roupa, puxou o vestido lá que ele usa. Aqui não é batata não, moço, é um purê inteiro. E ele pega e corre em direção ao filho. Irmãos do céu, o pai correr, só do pai estar correndo, já fala muita coisa a respeito de quem é esse pai.
já mostra o quanto ele estava preocupado. Não era com dinheiro, não era com a reputação, não era com o que os outros iam pensar. A preocupação dele era pegar o mais rápido possível o filho no colo. A Bíblia diz que esse pai chega para o filho, o abraça, e o filho prontamente se joga no chão, se ajoelha para falar o quê? Aquilo que ele tinha ensaiado antes. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me tenha como um dos seus funcionários. Mas o pai falou, nem deixou ele terminar. O pai o levantou, imediatamente mudou a história dele, imediatamente. Mandou trazer para ele uma nova roupa, mandou trazer para ele uma sandália, mandou já preparar uma festa para dar para ele, e mais, mandou pegar o anel da família, com o brasão da família, e colocar de volta no dedo dele. Só que você tem que entender o que significa, porque o anel da família, com o brasão da família, era o cartão de crédito na época. Porque naquela ocasião, quando alguém ia comprar alguma coisa, assinar uma promissória, pagar uma dívida, a assinatura não era com caneta, não era com a digital. Eles pingavam cera quente, e a pessoa ia com o anel, com o brasão da família e selava aquilo. E aquele brasão mostrava que alguém da família assinou aquilo, reconheceu aquela dívida ou pagou ela, assinou aquele contrato. Então pronto, se alguém da família assinar, a família inteira é responsável por aquilo. Não importa quem, o que importa era só o brasão da família. Então você tem que entender, o pai colocar o anel de volta no filho esquece o que você gastou, estou dando crédito para você de novo. E você faz parte da família. Que negócio é esse ser funcionário e comer prato feito? Não, filho, você vai comer banquete na mesa, porque você é da família. Só que para encerrar, outra coisa que Deus colocou muito claro no meu coração, que eu não podia deixar de compartilhar com você. Eu vou compartilhar isso com você em pé. Fique em pé aí onde você está, para nós encerrarmos. Os irmãos do louvor já podem subir aqui. Mas não perde o ambiente não, mantenha a reverência. Você percebe que durante a palavra não precisei chamar atenção de barulho nenhuma vez. Os irmãos mantiveram o ambiente. Vamos mantê-lo ainda agora. Olha aqui para mim, não perde o foco não. O que aconteceu? A Bíblia diz que então o pai foi dar uma festa para o filho. Mandou matar o novilho cevado, fazer um churrascão e dar uma festa. Só que aí o irmão mais velho dele ficou incomodado, revoltado. Porque ele falou, eu estou aqui, nunca fiz o que ele fez com o senhor, estou aqui te servindo, trabalhando, e nunca deu uma festa para os meus amigos, você nunca deu nem um pedacinho de acém, paloma, porque tem gente que a gente faz churrasco, o cara leva paloma para o churrasco, mas lá na hora ele não come ela não, ele vai comer a picanha que a gente levou. Você já foi de churrasco assim? Esse negócio de kit crente é uma benção. O povo dá o golpe está aí, gente. Ele leva uma linguiça ruim de R$4 o quilo, mas ele come a picanha nobre. Aí o filho está revoltado, ele falou, para mim, não teve nem churrasco de pescoço de galinha, teve nada. Agora esse teu filho, pecador, fez o que fez, você vai dar festa para ele? Presta atenção, olha aqui para mim. Você percebe? Era filho, mas tinha uma ótica errada a respeito do pai. E por isso ele não desfrutava do que o pai podia dar para ele. E o pai reafirma, tudo era seu. Eu não preciso dar uma festa, você pode dar todas. Eu não preciso dar um novilho, todos são seus. Mas presta atenção, você pode estar aqui agora. Você pode estar aqui hoje como um visitante, que alguém te convidou para estar aqui. Ou você pode estar aqui já desde que quando começou a igreja. Você pode fazer parte da igreja desde o dia que você nasceu, porque tem gente que fala, né, eu nasci num berço cristão. Eu nunca vi berço orar não, mas eu entendo o que ele quer dizer. Que ele nasceu numa família de crente, que ele já nasceu indo para a igreja. Pode ser que esse seja o seu caso. Você faz parte da família tem muito tempo, mas a grande questão é, qual é a perspectiva que você tem do seu pai? Porque o seu tempo de crente não traz benefício. Pelo contrário, pode trazer muito malefício. Traz mais prejuízo do que ganho. Tecladinho, se quiser, pode ir. Para dar um ambiente. Agora presta atenção. Por quê? Porque alguns que têm muito tempo de crente vão ficando insensíveis. Aí numa hora dessa, do mover, numa hora de um milagre, ele não quer participar, porque ele já viu isso muitas vezes.
Então o tempo de crente é um problema. Você tem que manter sempre o seu coração como de uma criança, a Bíblia diz. Amém, irmãos? Agora presta atenção, porque se você tem uma perspectiva errada do seu pai, você não vai desfrutar, não é do que é dele, é daquilo que já é seu. Se você tem uma perspectiva errada do seu pai, você vai viver uma vida como se você não fosse filho de Deus. E eu preciso te falar algo, meu querido, com muito amor e carinho. Olha, você sabe, eu tenho muito encargo de ganhar ímpios. Ímpios, quando a gente fala, para quem não sabe, é quem nunca converteu, quem nunca aceitou Jesus. Às vezes ele até falava, não, para mim Deus nem existe, só ateu. Eu tenho muito encargo de pregar para essas pessoas e ganhá-las para Jesus. Mas eu preciso confessar para você algo. Eu tenho um impulso muito maior sempre de pregar para crente legalista. Porque para mim a vida do crente legalista, a vida, não estou falando da eternidade, a eternidade do ímpio é pior, ele está indo para o inferno. O crente legalista está indo para o céu. Mas a vida hoje, do crente legalista, é muito pior do que a vida do ímpio. Por quê? Porque o ímpio, que acha que Deus nem existe, ele passa dias sem nem lembrar da existência de Deus. Agora o crente legalista não, ele está todo dia pensando que Deus está nervoso com ele, está chateado com ele, está irado com ele, e aí a vida dele vira um inferno. O ímpio vai para o inferno quando morrer. O crente legalista já está vivendo o inferno. Por isso que todos, o ímpio, o crente, todo mundo tem que ter a real compreensão do Abba, do papaizinho querido, que não importa o que você tenha feito, ele sempre vai correr em sua direção. Não importa se você merece ou não, você sempre vai ter acesso aos braços dele para te pegar no colo. O amor dele nunca vai acabar. E aí a história conta que então o pai foi dar essa festa. Aí acaba a história bíblica. Mas meditando nisso, você pode imaginar que algumas coisas aconteceram nessa festa. Vamos só imaginar aqui 3 cenários. Primeiro, o filho pródigo entrou para a festa, mas já entrou com um clima ruim. Por quê? Porque ele acabou de chegar, já deu ruim com o irmão dele. O pai dele já tem que sair para resolver problema com o irmão. De certo que já teve gente olhando para ele falando, sem vergonha, eu sei que está aí. Outra coisa é que ele podia estar desconfiado do pai. Ele podia estar falando, rapaz, será que meu pai me perdoou mesmo? Ou será que ele não mandou juntar a família toda, os amigos, os vizinhos, todo mundo, só para virar na frente de todo mundo e falar, aqui gente, só um minutinho, ó. Voltou, lembra que eu falei que ele ia voltar? Só que agora, outra vez, sou ele que pediu para ir embora. Mas agora sou eu que vou colocar ele para fora. Vaza daqui, não volta mais. E se esse filho entrasse na festa pensando nisso, ele ia desfrutar da festa? Não. Ele estava com desejo de comer lavagem de porco. Mas acredite, ele ia perder o apetite na hora. Iam passar com a bandejinha com camarão empanado para ele. Sabe aquele camarãozinho, irmãos? Aquilo lá é de Deus. Camarãozinho empanado numa tacinha, com um molho dentro, que você pega o camarão, dá aquela lambrecada no molho, come, pega o rabinho do camarão e joga na testa do capeta. Isso é de Deus demais. É de Deus. Ia passar para ele lá, o escondidinho, sabe, aquelas entradinhas, nós estamos só na entradinha ainda. Ia passar aquele escondidinho, ia passar para ele, né, que mais que ia passar? Só coisa top, das entradinhas. E o que ele ia falar? Não, obrigado, hoje não, estou sem fome. Por quê? Porque ele ia estar inseguro. Mas o segundo cenário é o filho que entendeu que foi perdoado mesmo. E ele não está em dúvida de nada do perdão. E ele fala, fui perdoado? Essa festa é para mim? Pai, eu vou desfrutar mesmo. O que tem para comer aí? Ele ia pegar de tudo. E tal coisa não tem não? Manda buscar. Os outros iam ficar olhando para ele como? Rapaz, mas é abusado. Chegou agora, fez o que fez, ainda está dando ordem, escolhendo o que vai comer. Fala, não, estou com vontade de outro trem. Tem não? Compra lá, chama quem faz. Ele ia desfrutar da festa. Ele ia virar e ainda ia falar, não, essa música eu não gosto não, coloca outra aí, vamos dançar? E ele, dançando no meio do povo. Por quê? Porque ele tinha tido plena consciência de que ele tinha sido perdoado. Ele não está com medo nenhum do pai aparecer lá e expulsar ele. Ele tem consciência do perdão e ele vai desfrutar disso. Deus quer que a gente viva assim, irmãos? Quer. É assim que Ele quer. Por quê? Porque Ele está dando uma festa. A sua vida é a festa que Deus está dando para você.
no dia que você foi em direção a Ele, no dia que você o aceitou, no dia que Ele correu na sua direção, Ele garantiu sua salvação pela eternidade. Mas a vida que você vai viver aqui agora é a festa que o Pai está dando para você. E é nessa festa que você vai comer do melhor dessa terra que Jesus garantiu. Eu vim para te dar vida, mas não é uma vida furreca não, não é uma vida mais ou menos não, é uma vida em abundância. Agora presta atenção, porque no meio desse desfrute todo, comendo e bebendo, dançando, desfrutando da festa, tem uma terceira possibilidade que pode acontecer, que é de repente esse filho lembra do pai, e ele fala: meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Ele veio e me aceitou, Ele está dando uma festa, Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai me julgar, Ele nunca vai me destruir, Ele nunca vai desistir de mim, Ele me ama demais. Então quer saber, a festa é boa, comer é bom, beber é bom, dançar é bom, as pessoas são joia, mas eu quero saber do Pai. E aí ele ia correr para os braços do Pai, ia ficar lá beijando o Pai o tempo todo. Aquele filho beijoqueiro, e que ia ficar postando, igual eu com meu menino de 5 anos, a gente fica, vamos ver quem dá mais beijos, 50 agora, vamos ver se você consegue 50, e ele, então vamos lá, conta aí, ele vai, já deu quantos, pai? Eu falei, 4 só, já tem uns, já deu uns 80, por quê? Porque ele sabe no colo de quem que ele está, ele sabe que ele pode se deixar ser amado, e ele pode amar, porque isso não é uma fase da vida dele, isso é a vida dele, uma vida nos braços do Pai. Se você veio nesse lugar hoje e aplicou fé em tudo que você ouviu aqui hoje, quer lançar fora todos esses entendimentos errados a respeito de Deus, essas perspectivas erradas pela qual você olhava o Senhor como um Deus exigente, irado, que não ia te abençoar, e você quer esse Pai de amor bondoso, entrando na sua casa, correndo em sua direção, aceitando você de volta, mas não só para te pôr como um funcionário para viver uma vida mais ou menos, para dar uma festa para você e te abençoar com toda a sorte de bênçãos, para te tornar co-herdeiro com Cristo de tudo. Eu quero que então agora você feche os seus olhos e você vai falar isso para Ele, porque não adianta você falar para mim e erguer as mãos apenas para mim, não é para o Rafael que você tem que falar nada, mas se você entendeu quem é o seu pai, você tem coisas para falar para ele. Então agora, como um filho que quer que o pai o pegue no colo, erga suas mãos para o céu e fala isso para ele.